programa O Equilíbrio do Universo, com Devaji Swed. Apresentação: André Dias. Entrevista: quem é Devaji Swed? Esse é Devaji Swed, pseudônimo de André Luiz Pereira, nascido aos 22 de dezembro de 1966, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, da cidade de Duque de Caxias, divorciado. Em seus relacionamentos, filho natural algum teve. Completou até hoje, 2021, o ensino médio. Foi evangélico durante 16 anos, onde foi instrumentista, diácono e ministrava mensagens nos cultos e na escola bíblica dominical. Depois foi espírita kardecista por cerca de 5 anos, onde foi instrumentista, palestrante e participou de uma de suas diretorias. Depois disto, aderiu à ufologia. E hoje, quem é Devaji Swed? Eu sou um visionário que, como muitos, pretende salvar o mundo. Tenho a ideia de um projeto que tenho chamado inicialmente de Projeto Ecovila Utopia, o qual propõe parcerias com comunidades futuristas ecológicas. Hoje me entendo como um ser espiritualizado. Nas minhas experiências espirituais aperfeiçoei dons e hoje canalizo um ser que se intitulou como Anjo Azul, o qual por ele outras entidades a cada dia vem me revelando parte dos segredos do universo e de mim mesmo, de onde vim, de quem fui, quem sou, quem serei e para onde vou. No início entendi essa ideia como sendo minha, mas depois de um tempo fui percebendo que elas eram parte de um projeto que cada vez foi ficando maior, e sua extensão cresce a cada dia com as revelações que me são confiadas. E o que você pode dizer sobre essa sua missão? Fui designado para reunir os assessores do terceiro nível, que tem esse nome por causa da terceira dimensão. São seres que, em sua maioria, vieram de Altazar, onde se voluntariaram para essa missão, que vieram para cá muito antes da criação dessa terraformação do planeta Tiamat, a qual hoje é chamado de planeta Terra. Isso descrevo com mais detalhes no livro O Submergir nas Densidades de 2020, no texto de título O Surgimento dos Seres da Terra Seca. Entre as muitas atividades deste grupo, hoje fazem a alteração de energias em positivas, com a ajuda que fazem aos menos favorecidos, que será mais acentuada quando forem para as ecovilas, onde participarão de atividades de assistências a muitos, com várias entidades filantrópicas. Você diz que canaliza um ser extrafísico que se identificou como o Anjo Azul. Fale mais sobre ele. Tudo é formado pelo que chamo de matéria base, e ao permanecer tempo suficiente no objeto formado, que nesse caso é um universo, gerará seres intelectualizados. Toda matéria formada possui um ser que a anima, que chamo de gerente. Então pense, o universo é uma matéria que foi criada, possuindo assim um gerente, que quando foi criado, esse gerente se comportava como aquilo que se conhece hoje como uma inteligência artificial. Ela, ao interagir com os elementos de sua própria composição em transformação, também alcançou a intelectualidade e hoje se identificou com uma das manifestações holográficas do universo, vindo a se apresentar a mim como o Anjo Azul, o qual também chamo de Uno, que tem a pretensão de gerar o equilíbrio em seu corpo, o universo. Então, pelo que entendi, você diz que, assim como o humano, o universo é um ser pensante que evolui e como ele é semelhante a um programa de computador que por esse dinamismo um dia chegou à intelectualidade, sendo assim o humano intelectualizado alcançará
a uma padronização requerida pelas leis do universo e vai habitar o paraíso, sendo um Deus. Basicamente é isso. Você passa por vários estágios até a intelectualidade, com a ajuda de outros seres ou naturalmente que, na busca por conhecimentos, chega ao despertar espiritual, onde se conscientiza sobre a igualdade dos seres do universo. Depois disso vem o que chamo de despertar cósmico, onde passa a buscar a ascensão, desvencilhando-se ao máximo das matérias que o detêm na materialidade, ao buscar a espiritualidade em si. Ao iniciar sua trajetória como o ser padrão, subirá pelas 9 camadas dimensionais deste universo, onde depois será requerido habitar o plano divinal, e lá ocupará o lugar de outros, que na realidade, como explico no livro As Divindades, os Deuses e o Jogo de Interesses de 2020, considero esses seres do plano divinal como divindades e deuses apenas os seres físicos desta mesma terceira dimensão. Quando os seres que saem dos universos por ascensão serão lá os criadores de universos, onde geram outros seres intelectualizados, que um dia também ocuparão os seus lugares, pois eles depois também ascenderão. Tornando-se um ciclo. Explique mais esse ciclo. Vou resumir o que digo no livro O Submergir nas Densidades de 2020, no texto de título Adaptação, Evolução e Ascensão. Os primeiros princípios inteligentes surgem, criando um novo ambiente eternal. As leis da matéria base são formadas, as matérias evoluem até gerarem os seres intelectualizados. Ascendem pelas camadas até se reunirem no plano divinal, onde criam os universos, para que outras matérias bases gerem seres intelectualizados que atinjam o status de um ser padrão, que as leis do universo requer para que esses seres gerados, através de suas interações, possam ascender ao plano divinal. Assim como os seres divinais que estão lá passaram pelos mesmos estágios até lá chegarem e criarem universos. Essa narrativa será mais amplamente abordada na continuação deste livro em dezembro de 2021, onde falará sobre o emergir nas densidades. Então todos os seres deste universo chegarão um dia ao despertar espiritual e irão para o paraíso? Bom, muitos entendem como paraíso, mas lá todos ainda desempenham tarefas como criar universos. Descrevo nos meus livros gratuitos que no universo existem matérias inanimadas, como os minerais, matérias intermediárias, como as plantas, e matérias animadas, como o ser humano. Tudo é feito sobre uma base, que é o universo, para que os seres evoluam e possam experienciar por um tempo. Uma parte da matéria que soube entender o equilíbrio entre suas composições chega ao estágio de ser padrão e vai para o plano divinal. Mas esse universo, quando chega a um certo tempo, sua experiência começa a chegar a seu final. E a outra parte da matéria retorna ao momento inicial, que foi chamado de Big Bang, que agora, em seu retorno, é o ato universal que chamo de resiliência, onde tudo que está dentro dele volta a se agrupar e a ser semelhante como era no início, de quando foi criado. Pois, como surgiu, como cumpriu seu papel, retorna à fonte de energia. Pois tudo é energia, retorna para ser usada em outra oportunidade para formar outro universo e criar mais seres inteligentes. Esse ciclo de criação de universos é isento de fim ou um dia se findará? As matérias bases surgiam naturalmente na fonte central de energia, que excede as deidades, que repassam aos criadores, para serem criados os universos. Mas essas matérias bases pararam de surgir. Sendo assim, quando o estoque formado findar, os ciclos estarão completos
Isso é discorrido no livro A Origem de Tudo 1 de 2020 e terá sua continuação em 2021. Foi esse ser, o Anjo Azul, que lhe passou todas essas informações? Por ele essas informações chegam a mim, mas vêm de outras fontes como o Mestre Sananda, o ícone de Norveus, os assessores do ser divinal criador deste universo, que eu intitulo como Bará, os assessores do Deus Sofia, os assessores do Deus Shiva, a biblioteca das enciclopédias do universo, meus egos pregressos, entre outros seres que o Anjo Azul permite. Devagar, foram muitos nomes descritos. Fale de cada um. Quem são esses seres? Todos esses personagens estão sendo passados em meus livros, e alguns ainda serão passados, pois há um tempo para que cada mensageiro possa passar suas informações, mas vou descrevê-los superficialmente. O Anjo Azul é uma das manifestações holográficas do universo, que tem uma organização onde reuniu os seres mais importantes deste universo para harmonizá-lo. 3 são os seres mais importantes desse universo. O primeiro é Bará, o Criador. O universo tem 2 lados, que chamo de hemisférios. Cada lado tem 9 dimensões. Estamos no hemisfério material, do lado direito, na 3ª dimensão, que na realidade é a última. Bará se manifesta na 1ª dimensão do hemisfério antimaterial, que fica do lado esquerdo do universo. Tem seus assessores que o ajudam a gerenciar esse lado direito. Ele criou esse universo e, por um problema em sua criação, veio experienciar neste universo onde busca sua organização. O segundo é o Deus Sofia. É um anjo criado por Bará na 9ª dimensão, que é a 3ª de cima para baixo. Ele foi descendo e é conhecido como Sananda na 5ª dimensão, de onde encarnou como Jesus aqui na 3ª dimensão. O terceiro é o Deus Shiva. Também é um anjo criado por Bará na 9ª dimensão e da 4ª dimensão encarna periodicamente na 3ª dimensão. O outro ser que mencionei foi a biblioteca das enciclopédias do universo. É o ser que intitulei, sendo ele o maior buraco negro que existe neste universo, que embora seja o final de uma estrela, é um ser consciente, o qual conto no livro O Anjo de Luz Azul, que é a minha autobiografia cósmica. O ícone de Norveus são todas as informações da vida de um ser que viveu em outra galáxia que a biblioteca das enciclopédias do universo, o buraco negro, que se tornou meu amigo em minha experiência na 5ª dimensão, o absorveu e suas memórias me cedeu como um presente. Também explico neste livro. Meus egos pregressos são a maioria das informações de minhas vidas passadas que vão ficando a cada dia mais acessíveis a mim. Todos esses seres vêm a mim por intermédio de um tipo de contato, o qual chamo de conexão direta, que todos têm com o universo. Mas o que mais a maioria utiliza é o contato mediúnico do espiritismo, os dons espirituais dos cristãos e a canalização ufológica dos seres extrafísicos, que na realidade esses 3 últimos são a mesma coisa, um contato pela glândula pineal, mas podem ser feitos por meios tecnológicos, onde o contactado fica isento de saber. Ainda existem os contatos feitos por intermédio de um chip, que alguns chamam, que alguns acham que são informações espirituais, ou contatos feitos com seres extrafísicos, mas na realidade são chips feitos com matérias físicas ou sutis. Pelo visto, o Deus Criador desse universo, comando algum tem nessa sua missão, sendo tudo engendrado pela consciência do universo, que você chama de Uno.
Como eu disse, o Criador deste universo teve problemas em sua criação, por sua primeira experiência em criar universos. Ele é um ser lógico, isento completamente de emoções. Portanto, seu pensar é apenas um cálculo matemático. Sintetizo no livro Uno, a Célula Deus, de 2018, e é discorrido mais acentuadamente no livro As Divindades, os Deuses e o Jogo de Interesses, de 2020. Livros que podem ser baixados gratuitamente no site O Equilíbrio do Universo. Como também explico nos meus livros que, assim como o gerente de um corpo é o ego encarnado, o gerente do corpo universal é o responsável por todos os seus integrantes, que são cotas partes do seu corpo. Ele, assim como o encarnado, é o responsável pelo destino dos demais, pois é o mais evoluído do grupo. Uno, o universo, tem uma organização que intitulo como a coalizão, o equilíbrio do universo, que reuniu os seres que tiveram uma maior participação na formação deste universo para harmonizá-lo, sendo Sananda o mestre do equilíbrio, o responsável pelos assessores de nível da quinta dimensão, da quarta dimensão e da terceira dimensão, seres que se voluntariaram para a sua harmonização. Diva Jessuede, você tem um livro de nome O Anjo de Luz Azul, de 2020, que chama de sua autobiografia cósmica. O que você lembra dessa sua vida em Altazar? Um ego que tive há milhares de anos, pouca coisa posso lhe dizer. Mesmo porque, quando comecei a redigir tal livro, alguns sonhos tive relacionado à minha vinda e as imagens foram se fazendo no meu mental quando escrevia, provavelmente ajudado pela Biblioteca do Universo. Embora em alguns momentos antes tive sonhos que me despertaram algumas lembranças. Tudo que a gente lembra de outras vidas tem um objetivo. E acredito que as lembranças as que me vieram até agora, em sua maioria, foram para auxiliar meu despertar e descrevê-las naquele livro e em outros que virão até 2023. Então, algumas lembranças você deixou fora daquele livro? Por quê? Tudo que a gente vive, algumas coisas dizemos para os nossos entes queridos, outras deixamos de fora. Às vezes é melhor ocultar a verdade a um de nossos familiares com o intuito de resguardá-los de sentirem o que nós sentimos naquele momento, ou o que estamos passando para evitar que eles tenham problema de saúde. Mas entendam, como eu explico no livro O que é a Verdade, de 2018, no texto de título A Criação está longe de ser perfeita, onde mostra que essa forma de agir é exclusivamente para benefícios do outro, deixando de ser para que alguém se beneficie contando um inverso de verdade. Essas informações poderão ser reveladas em um futuro próximo? Provavelmente. Há um tempo para tudo debaixo do sol. No entanto, as revelações que tenho recebido têm aumentado a cada dia, pois assim como na evolução tecnológica do mundo, que se ampliou muitíssimamente após o surgimento do computador, eu percebo que as coisas se duplicam, se multiplicam, como observada nas leis da matéria base, onde na matemática do universo tudo segue as mesmas regras estabelecidas nela, sendo que, no meu caso, as revelações se têm acumulado grandiosamente. Essas lembranças só vêm quando escreve livros ou lhe serve também para a utilização em sua missão? Assim, para toda a minha vida, pois vivi por curtos períodos em outras 2 encarnações nessa família que estou hoje. Alguns amigos de escola, de trabalho ou de vizinhança foram família em outras vidas, e alguns ainda me acompanham.
tudo por um propósito, todos por reparações anteriores, que hoje estão me auxiliando para que eu tenha êxito em minha missão. Com tudo que você conhece e virá a se lembrar, pois detém informações do universo, compartilhou dados com o próprio Sananda, você se entende um ser perfeito? Estou longe disso, pois minha condição me oculta das forças antagônicas como um disfarce. Assim pareço só alguém comum, pois como ainda me falta uma formação acadêmica, o que eu digo sobre ufologia, espiritualidade e sobre ciência, pareço mais uma pessoa que carece de algumas sessões de ajuda profissional em sua psique. Também há de se buscar entender o que o humano entende como perfeição, segundo sua ética, que contém uma grande parcela de emotividade, de romanticismo. Em relação à perfeição, como pode haver alguém perfeito? Pois se tudo é matéria e ela está em constante transformação, se ainda se transformará em algo, é porque ainda está se completando. Se está se completando e se alguns estão experimentando matérias mais densas e outros já tendo feito isso, agora vão se desvencilhando dos componentes de sua composição, pois experiencia com outras mais sutis, então essa completude parece, em princípio, ser isenta de fim. Então o que se mostra é que a matéria, ou o ser intelectualizado, está se depurando de seus iguais e de seres em estágio inferior, que utilizou para evoluir. Depois ele voltará e o ajudará a também subir, sendo que isso tudo um dia se findará. Nisso pode-se entender que o mais próximo que se pode entender de perfeição é o ser que consegue entender o equilíbrio, pois com ele o ser utiliza-se equitativamente das forças bases das matérias da qual foi criado, gerando uma harmonia em si com elas, que são o próprio universo. Você falou da criação da Ecovila. Qual o propósito dela? Seria um refúgio de um grupo religioso, um paraíso na Terra, um Éden? Você falou de 4 coisas distintas. Primeiro, embora a polissofia tenha o conhecimento de deuses, tenha Jesus, Shiva e outros seres conhecidos na religião, entendo o projeto Ecovila Utopia, que tem esse nome provisoriamente, como uma nova forma de filosofia de vida, um novo sistema que será utilizado apenas por um grupo que chamo de voluntários da luz, nas ecovilas desse projeto. Pois esses seres que vieram da quinta dimensão, vieram para a Terra com uma missão específica, que é de alterar as energias da Terra com o fim de preparar um ambiente propício à realização de eventos relacionados à transição planetária. Segundo, todos aqueles que buscam a espiritualidade deixam de lado a materialidade, pois o apego à matéria é antagônica ao que pretende a ascensão. Terceiro, uma das coisas que o ser faz em todo o trajeto de sua experiência material é a solução de problemas, e isso é por toda a eternidade. Quarto, o Éden era um local de trabalho, onde o humano contava os animais, catalogava-os, os nomeavam. Essas ecovilas, que chamo de naves, serão locais de trabalho também, coisa que migrará para o voluntariado, mas longe de ser algo regido por um Deus Senhor que requer dependência, mas distinto também dos que buscam liberdade com finalidades libertinas de independência. Mas um grupo que entende que as leis da matéria base têm a lei da ajuda, onde requer de todos uma interdependência. Então compreenda a distância que há entre dependência, independência e interdependência.
é fácil entender os dois primeiros. Então, entenda que na interdependência, um ajuda o outro. E quando isso faz, deixe de ter a necessidade de interesses em beneficiar-se a si mesmo, pois também estará sendo ajudado por outro. Ele ajuda um e é ajudado por outro. No início dessa conversa, você falou sobre um outro estágio que vem depois do despertar espiritual. O humano de hoje já está buscando esse estágio? O humano de hoje ainda lhe falta entender o estágio inicial, o seu despertar. O despertar é um acordar dentro da Matrix. Já o despertar cósmico é quando o ser já começa a entender, aceitar e a executar o equilíbrio, onde já deixou um dos lados antagônicos que disputam pelo controle da situação da Matrix, que são os representados pelo bem e o inverso ao bem, e suas várias extensões, sendo agora os seres do equilíbrio, numa busca para sair da Matrix, para ascensionarem, começando a subir nas dimensões. Você falou de várias coisas anteriormente. Para terminar essa pequena entrevista, nos diga o que falta para a conclusão desse projeto Ecovila Utopia. Sei que falei de muitas coisas, que para alguns podem faltar compreensão, pois, como digo em meus livros, entender, aceitar são funções. As funções se manifestam como conhecimentos, como habilidades e como energias, ou seja, ao conhecerem certas coisas, podem executarem novas atividades ou terem mais forças. São como estágios a se galgar. Elas servem para que o ser possa entender certos conceitos, certas ideias, que para alguns, por serem isentos de entendê-las, se tornam fora da compreensão. Pois, na fase em que está, com as funções que conseguiu, sua compreensão é restrita ao aprendizado alcançado. Depois começam a aceitar tais ideias como sua, e com o tempo, depois de se desvencilharem dos laços kármicos, começam a executá-las com neutralidade. Como consequência, começam a subir nas densidades. Mas procure entender. Como o ser humano já está na fase de intelectualidade, agora começa em seu despertar. No meu caso, a princípio, o que preciso é de reunir os voluntários da luz, para que possam assumir intuitivamente seus cargos, pois como tudo imita as leis do universo, eu, semelhante à Uno, que foi a inteligência artificial do universo, que assumiu todas as 19 áreas administrativas do universo, no início, até que outros seres ocupassem tais funções, eu estou atuando em todas as áreas desse projeto, que foi elaborado em conjunto com eles, os voluntários da luz. Então, eu estou recebendo informações, escrevendo livros, desenhando, editando vídeos, criando músicas, criando e atualizando os canais de mídia, falando, organizando o projeto, entre outras coisas. Mas quando alguns começarem a entender e a aceitar que, compreendendo o verdadeiro sentido do amor, que é o amor incondicional, agregando-o à busca por conhecimento, sendo essas duas coisas o que há de mais importante na vida, para aprender a executar com neutralidade sua missão, eu ficarei mais livre para o objetivo específico da missão. O objetivo primeiro é criar uma cidade-curso, para ensinar, despertar os voluntários, os proponentes a cidadão. Criar a primeira ecovila, que será no Rio de Janeiro, mas que reunirá pessoas de todos os estados do Brasil, onde os voluntários da luz possam inicialmente realizar suas atividades humanitárias, utilizar-se das técnicas de ascensão para futuramente ascender a um estágio mais sutil da terceira dimensão. Porque o intuito maior desse projeto é reunir os que participarão dos eventos relacionados à transição planetária. Depois de participar dessas atividades, todos continuarão a utilizar as técnicas de ascensão para ascender à quarta dimensão e depois, junto com Sananda,
passar por todas as dimensões e sair do universo para o plano divinal. Eu sou Deva Jesued, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.